pessoal me pergunta muito aí, Nepô, e o Harari? O que você acha do Harari, etc, tal, papá? Eu fiz aí uma análise profunda do Sapiens, do livro Sapiens, diria profunda não, exaustiva. Gravei quase 24 vídeos, está no YouTube, botei no artigo inclusive o link para quem quiser ouvir. E acho que o Harari, ele foi muito oportuno ao trazer o debate do Sapiens. O ser humano vive uma crise em que o Sapiens está na berlinda. Quem somos, para onde vamos, por que estamos fazendo as mudanças que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Quer dizer, a galera está nervosa, todo mundo pensando sobre isso, todo mundo percebe que nós estamos vivendo uma mudança profunda, que a nova geração está com hábitos completamente diferentes dos seus pais e dos seus avós, então a gente percebe que a gente está indo para um outro ambiente. E todo mundo quer resposta. E o Sapiens, o livro dele, traz oportunamente esse debate. Então ele coloca questão interessante. Então essa é a primeira coisa, e eu acho que isso explica o sucesso do livro. Principalmente você trazer o Sapiens para a berlinda. A outra coisa que eu acho muito interessante no livro do Harari, que o Sapiens, é que ele traz, né, uma visão nova sobre e ele chama assim revolução cognitiva da oralidade, da chegada da oralidade, que complementa os estudos que a gente vem fazendo aqui da antropologia cognitiva. E aí ele vai mostrar o quanto que impactou na sociedade a chegada da oralidade. E aí, então, ali, inclusive, várias vezes em palestras, eu tenho citado o Harari dizendo, olha, essa discussão a gente pegou do Harari. Então ele trouxe para a escola essa confirmação de que toda vez que muda a mídia, muda a sociedade. Então, eu trouxe isso do Harari. Ponto. Então ele foi oportuno, fez um livro, fez muito sucesso. E aí, no segundo momento, e é importante dizer o seguinte, o Harari ele é um historiador, ele trabalha com fatos, ele descreve os fatos, ele vai dando, digamos assim, uma análise da história, ele vai fazer uma análise da história, né? E vai, a partir daí, chegar a ponderar determinadas coisas sobre a nossa jornada. Ponto. O Harari não é um filósofo, porque ele não está trazendo questões filosóficas, né, para refletir sobre o Sapiens. Ele não entra nessa discussão. Ele não é um teórico, porque ele, por exemplo, vai fazer uma análise da revolução cognitiva, mas ele não vai fazer uma teoria que toda vez que muda toda vez que você tem uma revolução cognitiva, você muda a sociedade. Ele passou longe de Pierre Levy, passou longe de McLuhan. Ele não vai falar isso da prensa, não vai falar do digital. Então ele não é um teórico e ele não é um metodólogo. Ele não vai propor ações para as organizações, etc, etc. Então ele faz esse sucesso, lança esse livro e, de repente, tem uma coisa no livro que eu já começo. Você percebe no início do livro, no meio ali do livro, do nada, ele faz um comentário que essa era uma coisa incipiente e eu, por prática de leitura, percebi que ele estava criticando o ser humano porque tinha passado do nomadismo para as aldeias. E ele vai então dizer que não deveria ter sido feito isso, porque ele acha que foi um erro da espécie. E aí, nesse momento, você percebe que isso é uma opção, né, de determinados pensadores, né, que não aprendem com os fatos. Eles querem transformar o fato a partir do que ele acha que deveria ser bom. Então, naquele momento, eu falei, opa, temos um problema aqui. Temos um problema aqui de alguém que quer criticar ações históricas que aconteceram e não quer entender o que aconteceu. E aí a gente vai para uma velha dicotomia entre Platão e Aristóteles, que Aristóteles, né, é o filósofo do aprendizado de um mundo em aberto, e o Platão é o filósofo, né, de um mundo que tem um caminho, tem um destino, em que você tem as ideias que estão prontas e o ser humano se aproxima dessas ideias. E naquele momento eu falei, cara, isso aqui é platônico.
Harari é platônico. Ok, beleza, livro comentado, discutido, aproveitado, trouxe tudo que eu podia para dentro da escola, maravilha. Aí vem o segundo livro, logo rápido, Homo Deus. E aí quando eu passei os olhos no livro, eu comecei a falar, cara, Harari está viajando na maionese. Ele já está começando a querer falar sobre o mundo, né? Não tem um chão, não tem um aeroporto para pousar os aviões e já está entrando numa de comentar mil coisas. Começou assim, a ser o cara que está, interpretando tudo, falando tudo, etc. Beleza, na onda, vendeu também, foi para frente e tal. Aí lançou agora o terceiro livro, que é o livro que a gente vai comentar, e nós estamos entrando agora na temporada, né, das leituras críticas do livro do Harari, 21 lições para o século XXI. Então, 21 lições para o século XXI, já me chama a atenção o título. 21 lições para o século XXI, ou seja, um século, estamos em 2020, nós temos 20 anos de século e o Harari já tem 21 lições para falar do novo século. Ou seja, lições são coisas que você aprende, ele já tem lições para apresentar. Aí, antes que você diga, não, Nepô, você está muito crítico, etc., eu vou ler aqui para vocês algumas coisinhas que eu acho que é interessante para mostrar como eu acho que o sucesso subiu a cabeça do nosso amigo e isso vai marcar muito a leitura do livro. Espera aí. Então, na introdução, já na página 11, ele vai abrir, não tem prefácio, ele vai abrir o livro dizendo: num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Essa é a abertura do livro. Clareza é poder. Então, ele tem clareza. Ele está falando dele. E aí vem. Como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Ou seja, ele não está falando que ele vai dar algumas coisas, não. Ele já está se colocando como um assessor, né, da humanidade, em que ele vai trazer a luz para a humanidade. E preste atenção, ele não fez nenhuma revisão filosófica ou teórica. Ele fez um estudo sobre a história, da qual ele não mudou nenhum paradigma. O Sapiens não muda paradigma. E eu estava tendo uma discussão interna aqui dentro da escola, o pessoal falou, olha, me tragam a teoria do Harari sobre a história. Se a gente está vivendo essa revolução digital, a gente precisa ter uma explicação plausível por que estamos vivendo a revolução digital, o que é essa revolução digital, se já aconteceu antes, como aconteceu antes. Inclusive o Harari fala da revolução cognitiva da oralidade. Por que ele não trouxe isso, como fez o Pierre Levy, o McLuhan, para o digital, numa nova perspectiva? Então ele não tem essa teoria, então ele diz que tem a clareza. Então aí o objetivo dele é, se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas, participar do debate sobre o futuro da nossa espécie, terei realizado a minha tarefa. Como se o futuro da espécie, né, estivesse sendo definido numa determinada sala em que ele participa desse debate. Como se tivesse um centro que decide. Quando todos os autores que nós nos baseamos da escola trabalham com o conceito de ordem espontânea. Não existe um destino sendo definido, mas cada pessoa ao consumir, cada pessoa ao tomar suas decisões, cada pessoa caminhando, né, dentro da sua vida, na sua perspectiva, vai se construindo o que a gente vai chamar de destino. Então isso não é um centro que decide, ainda mais com 7 bilhões de pessoas. Então nós temos aí, né, um problema. Nós temos o Harari, na minha opinião, sem teoria, sem filosofia, um historiador que fez um estudo interessante, que vendeu bem o livro, que já escreveu o segundo, que já escreveu o terceiro, e que tem uma arrogância, né, de querer dizer que ele, então, vai com as ideias dele, que, na minha opinião, ele está usando conceitos do século passado, não atualizados, para analisar o novo século, e já está apregoando a ideia de que ele vai trazer 21 lições de um século que não tem nem 2 décadas. Então nós vamos fazer a leitura do livro, essa é a primeiro texto que eu estou escrevendo, já comecei os áudios, né? E esses áudios e esses comentários todos serão feitos internamente dentro da escola e alguns resumos serão colocados de fora, convidando as pessoas para participar desse debate.
É isso aí. Estou aberto a críticas, argumentos que me façam ter uma visão mais positiva do nosso querido amigo Harari. Se você quer sair do mimimi e vir para um negócio um pouquinho mais sofisticado, vem para a Escola Bimodal, Futurismo Competitivo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Repetindo, 21 99608 6422.